Olá, primeiramente eu quero agradecer ao Rafael pelo convite e dizer que esse tipo de evento é muito importante porque consegue alcançar profissionais de TI pelo país inteiro. Meu nome é Leandro Porciúncula e nessa palestra você vai entender qual é o perfil do novo profissional de TI, quais são as oportunidades que as empresas estão oferecendo para esses profissionais e como isso pode impactar na sua vida profissional e qual é a participação da computação em nuvem e da AWS nisso tudo. Eu vou mostrar também detalhes técnicos da nuvem da Amazon, como você pode criar recursos computacionais e ainda fazer o deploy da sua aplicação. Vou mostrar tudo isso na prática. Outra coisa que você vai entender é por que esse é o melhor momento para você entrar nesse mercado, apesar dessa crise que o nosso país está passando. Bom, com a AWS você pode ter recursos à sua disposição para criar grandes ambientes com redes, firewalls, servidores, bancos de dados, storages e vários outros recursos, tudo em alguns minutos com apenas alguns cliques. Ou se você é desenvolvedor, por exemplo, você pode fazer o deploy da sua aplicação e ela simplesmente começar a funcionar sem que você precise contratar um host, ou criar servidores, ou perder dias instalando esses componentes, ou ainda ter que contratar uma pessoa especializada para fazer tudo isso. Você pode também migrar parte dos serviços de TI da empresa que você trabalha para a nuvem da AWS e com isso otimizar em até 75% os processos de computação e deploy da sua empresa. As pessoas acham que é difícil aprender a AWS, mas isso é porque grande parte dos profissionais tentam aprender da forma errada, sem seguir um método que leve eles do zero até um conhecimento avançado nos recursos que possibilitem que ela possa entrar no mercado e começar a trabalhar na área. Bom, eu atribuo isso à falta de informação de qualidade no mercado. É muito difícil a gente encontrar bons materiais, treinamentos que realmente ensinem a gente a colocar a mão na massa. E ainda que seja em português. Mas eu já vi muitos profissionais se tornarem verdadeiros especialistas em AWS, seguindo um método de aprendizado, uma sequência organizada e objetiva, onde muitos partiram do zero e hoje dão até consultoria em AWS. Eu comecei a trabalhar com computação em nuvem há mais de 2 anos atrás, mas eu comecei da forma errada. Eu cometi 2 erros graves. E o primeiro deles é que eu comecei tarde demais. Eu esperei a necessidade de chegar para eu começar a buscar o conhecimento. Eu achava que a computação em nuvem era coisa do futuro, que estava muito fora da minha realidade, que só se aplicava para grandes empresas. Mas essa necessidade chegou através de um cliente nosso, em um momento que nós não entendíamos nada de computação em nuvem. E o outro erro grave que eu cometi foi a forma que eu fui buscar esse conhecimento. Eu apostei em procurar informações na internet, blogs, tutoriais, YouTube. Eu até aprendi alguma coisa, mas nada se encaixava direito, as informações são muito espalhadas, sem contar que os materiais mais completos que tinham eram em inglês, e eu tinha um pouco de dificuldade nisso. Então, esses 2 erros que eu cometi me fizeram perder muito tempo. Eu perdi praticamente 1 ano, eu acho, nessa função, e por causa disso acabamos perdendo o contrato com aquele cliente. Bom, eu até aprendi a criar alguns recursos na AWS, criar instâncias, alguns serviços, mas não sabia dimensionar uma estrutura e nem fazer um planejamento de migração dos serviços desse cliente para a nuvem. Bom, mas tudo isso serviu para eu entender que aquele era um caminho que eu já deveria ter seguido há muito tempo atrás. Então eu resolvi investir mais tempo, mais dinheiro nisso. Mas dessa vez eu tentei investir de uma forma mais organizada. Eu resolvi fazer alguns treinamentos. Eu fiz treinamentos da própria AWS. Mas a parte ruim disso tudo é que esses treinamentos são muito caros. E eu investi muito dinheiro nessa brincadeira. E mesmo assim, depois disso, eu ainda precisei estudar muito, fazer muitos laboratórios, para eu conseguir um aprendizado consistente, e aí sim finalmente aplicar todo esse conhecimento nos nossos clientes. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre a AWS, como que funciona a AWS. Mas antes disso, eu vou falar rapidamente alguns conceitos de computação em nuvem, só para a gente alinhar a nossa conversa antes de começar a explicar como que funciona a AWS e explicar os serviços da AWS. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Cloud Computing não é uma tecnologia, e sim uma filosofia. Um conceito que reúne diversas tecnologias, arquiteturas e diferentes modelos. Muitas pessoas têm dificuldade em identificar o que é Cloud Computing. Então agora eu vou falar o que é Cloud e o que não é Cloud. Cloud não é virtualização.
Você ter servidores com várias máquinas virtuais não é uma nuvem. Uma nuvem é algo a mais, ela faz a orquestração de um ambiente virtualizado. Então, a virtualização é uma parte da computação em nuvem. Ela faz parte, mas só ela não é computação em nuvem. Cloud não é você ter o seu servidor em uma outra rede. Você pegar o seu servidor e levar para um outro data center não é colocar o seu sistema na nuvem, isso é apenas um colocation. Computação em nuvem não é contratar um host em um provedor, onde você define as configurações e solicita ela a um administrador. Você tem apenas um IP para acessar esses servidores. Ou mesmo que você utilize ele por apenas 5, 10 dias, você tem que pagar um mês todo. E pior, você ainda tem um contrato de fidelidade de 1 ano. Isso definitivamente não é computação em nuvem. Então, o que é realmente computação em nuvem? Um dos requisitos para ser cloud é você poder administrar os recursos. Por exemplo, você não precisa solicitar um novo servidor a um administrador ou um recurso qualquer. Você mesmo consegue criar esse servidor, criar esse recurso, remover ele ou alterar alguns recursos na hora que você quiser. Outro requisito é que você acesse de qualquer lugar ou dispositivo, internet, VPN, que o recurso tenha disponibilidade por APIs. E o que eu acho que seja o mais importante, você paga apenas pelo recurso que for utilizado. Isso é o que separa a maioria dos provedores que vendem hosts e dizem que são nuvem, e cobram um valor específico lá por mês para você utilizar esse host, mesmo que você não utilize ele todo o tempo. Na nuvem você paga apenas pelo recurso que você utilizar, como conta de água, conta de luz. E se for uma nuvem privada, você consegue medir o custo desse recurso, você consegue medir esse recurso. Isso é um dos conceitos de cloud. Em cloud, nós temos alguns modelos de nuvem. Os mais conhecidos são IaaS, PaaS e SaaS. O que é IaaS? IaaS quer dizer infraestrutura como serviço. É quando você tem um recurso para criar toda a infraestrutura do seu data center em nuvem, como rede, servidores, firewalls, bancos de dados, aplicações e muitos outros recursos. Tudo isso você consegue fazer na nuvem e tem total controle desse ambiente. PaaS. PaaS é plataforma como serviço, muito utilizado por desenvolvedores. O modelo de PaaS evita que os desenvolvedores tenham que instalar servidores e aplicações para rodar o seu aplicativo. Por exemplo, uma pessoa que desenvolve em PHP não precisa mais instalar um servidor com sistema operacional, Apache, PHP. Basta ela fazer o deploy da sua aplicação e ela simplesmente começa a funcionar sem ter que ter instalado toda a parte de infraestrutura. E por último, SaaS, Software como Serviço. Esse é um dos modelos mais utilizados, um dos mais antigos. É você utilizar um software e pagar apenas pela utilização dele em nuvem. Como, por exemplo, o Office 365 da Microsoft, o Google Docs ou o Salesforce. Muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ver uma aplicação real de uma estrutura da nuvem da AWS. Então eu vou dar um exemplo prático de um cliente nosso. Eu vou comparar a sua estrutura tradicional com a sua estrutura na nuvem hoje e vou explicar os números antes dele ir para a AWS e depois dele ter migrado para a AWS. A empresa dele desenvolveu um software para um nicho de mercado específico e fornecia esse software no modelo SaaS, que, como eu falei antes, é software como serviço. Ele tem mais de 200 clientes, mais de 1.000 usuários que acessam o seu sistema através da internet. Por isso ele tinha um grande desafio, que era manter a disponibilidade desse serviço, já que se o serviço ficasse fora, seus clientes ficariam sem acesso e parariam as empresas e teriam grandes prejuízos. Para resolver esse problema, ele investiu pesado em infraestrutura. Construiu um data center com servidor redundante, no-break redundante, gerador de energia, 4 links, adquiriu um range de IPs e acabou se tornando um AS. Caso você não saiba, são estruturas de provedor. Ele investiu mais de 700 mil reais nessa estrutura, tinha um custo mensal de 14 mil reais para manter tudo isso e investia mais de 50 mil reais por ano na aquisição de novos equipamentos. Mas mesmo assim, ainda existia muitos pontos de falha. Se alguma obra na rua ou um caminhão derrubasse um poste, poderia romper as fibras dos links, ou se o prédio pegasse fogo, se alguém invadisse o prédio e roubasse os servidores, ele levaria horas
para restaurar o seu sistema. Isso porque nós já havíamos convencido ele a fazer o backup do seu sistema na nuvem da AWS utilizando o S3. Bom, então o próximo passo era construir um data center para distribuir esse serviço geograficamente, ou até mesmo locar o espaço em um outro data center, mas essa experiência ele já tinha passado e não tinha sido nada boa. Nesse momento, nós sugerimos a mudança para a AWS. No início ele foi um pouco resistente, pois não confiava muito na segurança da nuvem, não confiava no quanto esse serviço poderia garantir a disponibilidade. Enfim, ele tinha muitas dúvidas. Mesmo assim, conseguimos a sua aprovação para fazer um projeto piloto, e ele trabalhou 2 meses com alguns clientes na AWS. Com isso adquiriu mais confiança no serviço e finalmente autorizou que fizéssemos a migração de todos os seus usuários, mantendo apenas um servidor de contingência e alguns backups no seu data center. Então, qual foi o ambiente que criamos para ele? O ambiente foi o seguinte: como DNS, nós usamos o Route 53. Colocamos 2 servidores virtuais embaixo do load balance, executando o sistema dele full time, cada um em uma zona de disponibilidade diferente. Mais 6 servidores no Outscale configurado para se o tráfego de rede ou processamento chegasse a um nível crítico, que definimos em 80%, outros servidores seriam criados automaticamente. Sempre que um servidor é criado, ele carrega uma imagem do sistema operacional, já com todos os serviços necessários instalados, e o deploy da aplicação é feito automaticamente no momento dessa criação. O banco de dados é centralizado no serviço de DB as a Service, que se chama RDS, e o mesmo também é distribuído em zonas diferentes. Todas as imagens são centralizadas no S3, onde periodicamente são feitos backups dessas imagens para o Glacier, e ele faz também para o data center local dele. Toda vez que ele precisa atualizar o seu sistema, nós utilizamos o Code Deploy. Então ele faz a atualização automática de todas as instâncias que estão em execução. Isso integrado com o GitHub, onde ele faz o controle de versão. O Code Deploy ajudou muito na organização das suas atualizações, inclusive no momento de restaurar um deploy antigo. Com essa solução, ele obteve os seguintes resultados. Reduziu o custo de aquisição de equipamentos a zero, ou seja, economizou R$50 mil no ano. O custo mensal para manter essa estrutura baixou de R$14 mil para algo em torno de R$3.500, que gerou uma economia de 75%, que representa mais de R$126 mil no ano. A taxa de disponibilidade do serviço no período de um ano permaneceu em 100%, ou seja, o serviço nunca caiu e nem apresentou baixo desempenho nesse último ano. As atualizações ficam muito mais rápidas e práticas, pois com apenas um comando ele atualiza todos os servidores que tem embaixo do seu load balance. Eu sou sócio administrador de uma empresa de software, a ECG Sistemas. A ECG Sistemas hoje possui em cerca de 2.500 usuários online, utilizando em média. A gente atende a vidraçarias e a empresas que trabalham com o ramo vidreiro. São 11 anos que a gente vem atuando. Começamos com a infraestrutura pequenininha, onde nós desenvolvemos o nosso sistema e hospedamos em servidores nossos. Com o tempo foi crescendo. Há cerca de 6 anos atrás, a gente preferiu optar por colocation. Só que a desvantagem disso é que o contato com o nosso servidor, toda vez que eu precisasse fazer uma ampliação, uma migração, alguma alteração de hardware, o contato direto era muito complicado. Com isso, eu acabei optando por montar minha própria infraestrutura. A nossa empresa, há 2 anos atrás, construiu um prédio, uma sede própria, e nessa sede já dedicamos um espaço específico para o nosso data center. Com isso, a gente teve todo um investimento para botar esse data center aqui, desde gerador, banco de redundância de baterias, nós temos link via satélite, link via fibra ótica. Daria de comprar alguns carros populares só com esse investimento inicial. Porém, com o tempo a gente foi verificando que o custo para manter tudo isso, o trabalho de manutenção, o trabalho de ficar mantendo isso, a preocupação, não conseguir dormir direito, pensando, opa, meu servidor pode estar reiniciando, será que aquela bateria não vai explodir? Será que o gerador não vai ligar de madrugada e acordar um cliente? Um vizinho, na verdade, desculpe. Com isso, o que a gente viu? Que o custo de manter a estrutura aqui acabou ficando muito caro para nós no sentido de trabalho que nos dava, no sentido de incomodação que trazia para a empresa. Além de ter todo um controle então de DNS, de firewall próprio em relação ao meu BGP, trouxe um problema ainda que foi a questão de invasão. Em outubro do ano passado, a nossa empresa passou por um ataque de DDoS. E aí veio um custo maior ainda, porque eu gerei uma insatisfação com meus clientes. Isso foi em outubro do ano passado.
Porém, eu tive a sorte que já alguns meses antes, eu tinha ouvido falar já comentários e já vinha estudando com o tempo um pouquinho e o pessoal da Nitide, Leandro, Sandro, foram nos ajudando, dando a ideia, a questão da Amazon. Por que a Amazon foi interessante para nós? A Amazon nos trouxe uma estrutura já pronta, eu não precisava investir em nada, comprar nada inicialmente, porém tem a grande vantagem de eu conseguir ter uma estrutura ou pequena ou grande muito rapidamente. Com poucos cliques a gente já consegue ampliar nossa estrutura. Com isso a gente começou primeiro armazenando na Amazon as imagens, usando o serviço lá do S3. Depois a gente começou a usar também a Amazon para envio de e-mails. Consequência ainda foi a questão de DNS. E, ficando ou não, lá por junho do ano passado, julho, a gente estava começando a testar já a questão dos servidores, tanto do banco de dados, quanto também do armazenamento dos servidores em si. Começamos em junho a testar, julho. Quando chegou o ataque que a gente teve em outubro do ano passado, do DDoS, que eu comentei anteriormente, eu já estava com a estrutura na Amazon preparada. Não estava em uso ainda, mas a estrutura já estava preparada. Com isso, o que a gente fez? Simplesmente migramos daqui para lá. Saiu aqui de Santa Catarina, do nosso data center próprio, e fomos para a Amazon São Paulo. Hoje a gente preferiu manter a hospedagem aqui em São Paulo ainda, por uma questão de localidade, quem sabe um dia até fora por questão de custos. Mas com isso eu consegui me deslocar do problema do DDoS, eles ficaram tentando invadir minha estrutura aqui local, porém como eu consegui migrar o meu serviço para a Amazon em poucos segundos, em poucos minutos de migração, os meus clientes em si perceberam muito pouco. Foi apenas alguns instantes de instabilidade e questão de tempo de migração de serviço. A questão mais de propagação do DNS mesmo. Com a Amazon ainda, a gente teve aqui várias vantagens. Uma, que eu consegui dormir melhor. Eu não precisei mais ficar à noite, madrugada, vira e mexe acompanhando no celular. A gente usava aqui o monitoramento dos Zabbix, que é muito bom, muito interessante. Só que existe que a gente fique monitorando, fique olhando. Com a Amazon já teve a facilidade, desde que migramos de outubro do ano passado até hoje, não tivemos nenhum segundo de queda. Não tivemos nenhum tipo de instabilidade, nenhum servidor parou, nenhum banco de dados não ficou inacessível, nada, nenhum tipo de queda, nenhum tipo de ataque. Ou seja, a gente conseguiu ficar mais leve, mais tranquilo. E assim, o nosso foco da empresa é o desenvolvimento de software. Então eu consegui focar de novo no real ramo da minha empresa, que é o desenvolvimento. Eu deixei a parte de hospedagem, de se preocupar com servidores com a Amazon e fiquei com a parte de desenvolvimento. Eu tinha um receio grande inicial do custo. Como é uma empresa grande, Amazon, e a gente via empresas maiores ainda usando eles, bancos, redes grandes, eu tinha um receio de como minha empresa é empresa menor, que o custo ficasse muito alto. Só que aqui para nós, na verdade, foi até o contrário. Eu comecei a fazer uns cálculos e somando o custo que eu tinha mensal de manter geradores, no-breaks, link de dados redundantes, serviço de BGP, mais o técnico que nos ajudava aqui a manter os servidores, e ainda a cada ano tem que ficar comprando servidores novos. Porém, quando eu coloquei lá na Amazon, a mensalidade em si que eu estou tendo hoje, com todos os serviços, tanto hospedagem de imagens, banco de dados, o ICC2 lá para os servidores, tudo isso ficou aproximadamente a 70% do custo que eu tinha para manter aqui. Ou seja, ficou um serviço melhor e mais em conta do que eu gastava anteriormente. O backup lá com o Glacier fica muito mais em conta para nós e nos permite manter lá armazenado uma questão quase que eterna. Eu, pessoalmente, estou muito satisfeito e até surpreendido com a Amazon, com o serviço que eu tenho tido lá hoje. Eu tinha muito receio de questão de valores, de velocidade, até um problema que eu tinha antes com meus clientes, como eu tenho cliente do Brasil todo, vira e mexe alguém falava, o acesso está lento. Mesmo trabalhando com operadoras grandes do mercado para ter links, mas sempre a comunicação entre uma e outra dava algum problema e para algum cliente gerava algum tipo de lentidão. Depois que nós migramos para a Amazon, a questão de reclamação de cliente, de lentidão ou de perda de acesso foi nula, foi zero. Não tivemos mais nenhum caso. E isso, de longe, foi o que mais nos impulsionou a manter o serviço lá e até hoje nós estamos indicando bastante. Sempre que temos algum parceiro, algum vizinho aí, desenvolvedor que também está precisando, a gente indica a Amazon porque eu sei que a qualidade para a gente tem nos atendido muito bem. Bom, então agora eu vou falar sobre os principais serviços da AWS, para que serve cada um deles, depois eu vou mostrar na prática o uso desses serviços, eu vou criar um ambiente dentro da console da AWS e você vai entender como que tudo isso funciona.
A infraestrutura da AWS é dividida em regiões, que são esses pontos laranjas aí no mapa. Hoje, são 16 regiões espalhadas por todo o mundo. Uma região é um conjunto de zonas de disponibilidade. Bom, então o que são zonas de disponibilidade? Zona de disponibilidade é um data center totalmente independente, com rede elétrica, lógica, toda a infraestrutura totalmente independente. Nenhuma região é colocada em produção com apenas uma zona de disponibilidade. Com isso, conseguimos manter a alta disponibilidade dos nossos serviços, dividindo a carga em diferentes zonas. Em verde são as regiões que estão previstas para serem lançadas ao longo do tempo. Então, por que precisamos saber disso? Cada região tem um valor diferenciado para cada serviço. Por exemplo, um armazenamento na região da Virgínia tem um valor, e em São Paulo tem um outro valor. E também nem todos os serviços estão disponíveis em todas as regiões. Por isso devemos levar esses pontos em consideração na hora de escolher em qual região que a gente vai trabalhar, qual região que a gente vai criar a nossa estrutura. Bom, essa é a console da Amazon. Quando você cria a sua conta, essa é a primeira tela que você vê. Aqui os serviços são divididos em categorias. Isso para facilitar na hora de procurar. São muitos serviços. A gente precisaria de muitas horas aqui para ver, muitas horas de vídeo para ver todos esses serviços. Então agora eu vou falar dos principais serviços, os serviços mais utilizados dentro da Amazon. Eu vou falar da parte de computação, storage, desenvolvimento, bancos de dados, rede, segurança e ferramentas de gestão. Então vamos lá. O primeiro serviço é o IAM. IAM é o serviço de gerenciamento de usuários da AWS. É aqui que você cria os usuários que vão ter acesso à sua conta. E você diz quem pode fazer o que dentro da sua conta da Amazon. Por exemplo, você vai criar um usuário para o seu time de DBA e esses usuários só vão ter acesso ao serviço de banco de dados. E vai criar usuários para o grupo de desenvolvimento e esses só terão acesso ao serviço de EC2. Outra coisa importante é que o IAM integra com o AD. Se você tem um Active Directory já dentro da sua empresa, você consegue integrar esse controlador de domínio ao IAM, com isso centralizando os usuários. É no IAM que configuramos as boas práticas de segurança. Por exemplo, multifatores de autenticação, que nós podemos utilizar o Google Authenticator para isso, instalado no celular. As políticas de senha, com vários caracteres, letras maiúsculas e minúsculas. E muito importante, sempre que você criar a sua conta na Amazon, você não deve utilizar a sua conta principal no dia a dia. Crie um usuário com permissão de administrador, pode ser, para utilizar no dia a dia, mas não utilize a sua conta root, a sua conta principal para utilizar no dia a dia. É no IAM também que criamos os papéis. Para que servem os papéis? Serve para determinado serviço tenham acesso a outros, sem precisar criar um usuário. Por exemplo, uma instância lá no EC2 precisa acessar um bucket no S3. Para isso a gente não precisa instalar o CLI e criar um usuário para esse tipo de serviço. A gente cria um papel para essa instância, liberando ela ter acesso ao bucket no S3. Outra coisa que é muito importante é que o IAM não tem custo. Assim como outros serviços da Amazon, o IAM ele é totalmente gratuito, não apenas por um ano, mas ele é gratuito para sempre. O próximo serviço é o EC2. O EC2 é um dos serviços mais utilizados dentro da AWS. É onde criamos e gerenciamos as instâncias. Para quem não sabe, instâncias são servidores, máquinas virtuais, onde a gente instala os nossos serviços. Tem vários tipos de configurações de instâncias. Você pode escolher o que melhor se adaptar ao que você precisa. Você escolhe com diferente quantidade de memória, vCPU e discos. Os discos você escolhe o tamanho que você precisa ali na hora. Quando você cria uma instância, em menos de 5 minutos a máquina já está acessível para você utilizar. Essas instâncias elas são acessíveis remotamente. E você pode escolher qual sistema operacional você quer utilizar. Se você quer utilizar Windows ou Linux. Outra coisa muito legal é que parceiros da Amazon disponibilizam imagens já com aplicações rodando. Por exemplo, se você quer instalar uma instância com WordPress, você não precisa criar essa instância com Linux, instalar Apache,
instalar todas as dependências, vou colocar o WordPress. Você já utiliza uma imagem disponibilizada no Marketplace com o WordPress rodando, funcionando. Então você, na hora de criar essa instância, escolhe essa imagem e já vai ter o WordPress funcionando. Você não precisa instalar tudo isso antes. VPC, Virtual Private Cloud, é o serviço onde criamos as redes virtuais. Essas redes elas são totalmente independentes uma da outra, como se fossem empresas diferentes, locais diferentes. Não é como o VLAN, que você consegue rotear uma com a outra. Uma VPC, por padrão, ela não se comunica com a outra VPC. Então, e dentro das VPCs, nós criamos as subredes. Essas sim são como VLANs, dentro da VPC. É uma forma de segmentar, de manter a segurança dentro da rede. A gente pode criar subredes públicas, que são acessíveis da internet, ou têm acesso à internet, as instâncias que são criadas dentro dela, ou subredes privadas. As subredes privadas, por padrão, elas não têm acesso à internet e não são acessíveis através da internet. Então todas as instâncias que você criar lá, elas vão ficar isoladas. É muito utilizada se você quer instalar, por exemplo, o seu servidor de bancos de dados. Você vai colocar ele dentro de uma rede privada, porque ele não precisa ser acessível da internet. O serviço de VPC para criar redes e subredes é um serviço que também não tem custo. Você pode criar suas redes e subredes e você não vai ser cobrado por número de redes. Um outro serviço dentro da VPC é a VPN, onde você consegue conectar a sua empresa à nuvem da AWS e colocar os seus recursos dentro de uma rede privada. Por exemplo, se você cria instâncias dentro da rede privada, e na sua empresa você configura um gateway de VPN com a AWS, você só vai conseguir acessar essas instâncias através da sua empresa. Então você fica praticamente com uma extensão do seu data center na nuvem, mantendo toda a segurança, sem que ninguém consiga acessar isso através da internet. Eu vou mostrar uma imagem aqui que eu acho que vai ficar mais fácil a gente entender essa questão de redes e VPC. Como elas funcionam. Bom, dentro de uma região, nós criamos a VPC. Dentro dessa região, existem zonas de disponibilidade. Então, na hora que a gente criar a subrede, nós vamos criar essas subredes, tanto públicas quanto privadas, dentro das zonas de disponibilidade, que é para manter a disponibilidade do serviço. Então, você vai criar uma instância, você cria um serviço com duas instâncias, você vai criar um em uma subrede e outro em outra subrede. E com isso você tem uma instância em cada zona de disponibilidade diferente, em cada data center diferente. O outro serviço é o S3. O S3 é o serviço de armazenamento de objetos da AWS. Para armazenar imagens, vídeos, você não consegue alterar um arquivo dentro do S3, como se fosse um disco rígido. Ele é um storage para armazenamento apenas de objetos. Ele é muito utilizado para armazenamento de backups, backups de acesso rápido. Coisa que você faz um backup, mas precisa acessar ele rapidamente. Dentro do S3, você consegue criar também site estático, com código HTML. Por exemplo, essa página que você está vendo esse vídeo agora, ela está armazenada no S3. Eu não precisei subir uma instância, instalar Apache, para colocar essa instância lá dentro. Para colocar essa página lá dentro. Eu simplesmente peguei o código HTML, coloquei ele dentro de um bucket S3, configurei ele para site estático e aqui está. Eu não preciso gerenciar nenhuma instância para isso. É muito simples. No S3 você pode replicar também os seus dados entre regiões. Então isso garante a disponibilidade enorme dos seus arquivos. Porque o arquivo que está na região da Virgínia, você consegue replicar ele em São Paulo. Um objeto dentro do S3 pode ter até 5 TB de tamanho. É muito grande. A durabilidade e a disponibilidade do serviço de S3 é muito grande. Então fica praticamente impossível você perder algum arquivo dentro da plataforma do S3. O próximo serviço que eu vou falar é o Glacier. O Glacier é um armazenamento a longo prazo. Esse sim serve muito bem para backups, porque com o Glacier você consegue
gerenciar o ciclo de vida dos seus dados. Então, se você tem um volume grande de dados e quer deixar armazenado na nuvem para quando você precisar, por um eventual motivo, sem pressa, sem que você precise acessar esse arquivo na hora, o Glacier é uma ótima solução, porque ele é muito barato para isso. Um grande diferencial do Glacier em relação ao S3 é que, como eu falei, você precisa de um tempo para restaurar os seus dados. Depois de solicitado, ele leva entre 3 a 5 horas para esses dados estarem disponíveis para você baixar. E a outra grande vantagem do Glacier é um custo baixíssimo. Chega a ser menos de $0,01 por giga de armazenamento. Então, se você tem, sei lá, 100 GB armazenado no Glacier, você vai pagar menos de $1. É muito barato. RDS. RDS é o serviço de banco de dados relacional da AWS. Hoje está disponível na AWS o MariaDB, MySQL, Postgres, o Aurora, que é um banco de dados da AWS, é um banco de dados muito rápido e mais barato do que os outros, o SQL Server da Microsoft e o Oracle. O RDS é muito fácil de ser administrado. Você não se incomoda mais com o sistema operacional. Toda a gerência da aplicação é feita pela AWS, inclusive as correções de segurança. Outra coisa muito simples no RDS é você escalar o seu banco de dados. Por exemplo, se você hoje utiliza a sua aplicação utiliza um banco de dados que requer 4 GB de memória na sua instância. E daqui a 6 meses a sua aplicação triplicou o número de acessos e você está precisando de uma máquina mais potente, uma instância mais potente para gerenciar isso, é muito simples de você aumentar a configuração dessa instância do RDS. Você não precisa mais se preocupar com rotinas de backup, porque no RDS você agenda esses backups conforme a sua necessidade. Agora, indo para o serviço de desenvolvimento, nós temos o Code Deploy. Como o nome já fala, o Code Deploy é automatização de deploys das aplicações. Qualquer tipo de aplicação. Você consegue ter o controle centralizado das implantações que você já fez. Ele integra com um serviço de autoscale. Com isso você consegue fazer o deploy de todo um grupo de autoscale de forma controlada. Ele também integra com o Git. Se você utiliza o GitHub para controle de versão, você pode fazer o deploy da sua última versão de uma forma muito rápida, muito fácil, muito simples. O próximo é o CloudWatch. O CloudWatch é um dos serviços que eu mais gosto. É um serviço de monitoramento de toda a infraestrutura e serviços que criamos dentro da AWS. No CloudWatch nós podemos criar dashboards personalizados, conforme a sua necessidade. O CloudWatch monitora não só esse serviço, mas monitora também os logs dentro das instâncias. Você consegue monitorar esses logs através do CloudWatch. Ele já tem várias métricas prontas dos serviços, mas você também pode criar uma métrica personalizada, conforme a necessidade. Por exemplo, monitoramento de memória é uma métrica que não está definida no CloudWatch, mas você pode implementar isso aí dentro do CloudWatch. E o outro monitoramento que poucas pessoas utilizam, mas que evita que você tenha uma boa surpresa no final do mês, é o monitoramento de custos. Mas não basta você monitorar, né? O que nós temos que saber é quando que ocorre um problema. Então, todas essas métricas podem ser definidas alarme. Assim como, por exemplo, a métrica de custo. Se você define, eu quero saber quando a minha conta chegar a $20. CloudWatch, junto com o SNS, que é o serviço de envio de mensagens, vai enviar para você um e-mail ou um SMS, o que você definir. Então, com isso, você consegue ter o controle do custo. Às vezes, a gente está fazendo alguns testes e não quer ter uma surpresa ou esquece alguma coisa ligada, alguma instância ligada. Então, você pode definir isso aí, já lá no início, antes de começar qualquer coisa. Define um alarme para, como essa é a minha conta de teste, eu quero definir um alarme para $10. Quando chegar em $10, você vai receber um e-mail avisando, sua conta está em $10. O próximo serviço é o serviço de DNS, que é o Route 53. Ele pode ser utilizado para instâncias EC2, para o load balance,
Para o site estático dentro do S3, você pode configurar, em vez de usar o link, o endereço que o S3 dá para você, você configura isso dentro do Route 53. Ele pode ser utilizado também para redes externas. Nós mesmos temos muitos clientes que começaram a utilizar a AWS através do serviço de DNS. Uma das funções que eu acho muito boa dentro do serviço de DNS é o gerenciamento de tráfego. Ele pode gerenciar o seu tráfego, ele gerencia através da latência, da geolocalização, ele faz gerenciamento por failover ou por percentual. Se você quiser balancear o seu tráfego entre o seu data center local e o data center da Amazon, por exemplo, coloca 10% para o seu data center local e 90% para o data center da Amazon. Isso você consegue fazer com o serviço de DNS da Amazon. Outra coisa muito importante é o custo. O DNS simples custa apenas 50 centavos por domínio. Se você não utilizar os serviços de gerenciamento de tráfego, você vai pagar apenas 50 centavos por domínio. É muito barato. Imagina você pagar 50 centavos e não precisar gerenciar um servidor DNS. É muito barato. Próximo serviço é o CloudFront. Bom, o CloudFront é a CDN da Amazon, é um serviço de entrega de conteúdo. Ele consegue detectar o dispositivo que você está utilizando. Por exemplo, se você está acessando a aplicação através de um tablet, de um desktop, para saber qual o melhor conteúdo, qual o conteúdo que ele deve entregar para você. Isso você consegue fazer dentro do CloudFront. Você pode fazer segmentação geográfica para saber o que entregar conforme o país. Por exemplo, se você está nos Estados Unidos, você entrega uma página em inglês. Se você está no Brasil, você entrega em português. Você consegue fazer isso dentro do CloudFront também. E outra coisa que é muito interessante, ele tem suporte a certificado SSL, que permite que você entregue conteúdo HTTPS usando o seu próprio nome de domínio, o seu próprio certificado SSL. E agora eu vou falar do CloudFormation. CloudFormation é a sua estrutura, a sua infraestrutura toda como código. Você pode programar toda a sua infraestrutura, as instâncias, os buckets, o load balance, contas. Você consegue programar tudo isso aí em código e simplesmente rodar esse código e criar toda a sua infraestrutura. Tudo isso é feito numa linguagem JSON. Ou até mesmo depois que você criou toda a sua infraestrutura, você já tem tudo pronto, você fez pela interface web, criou suas instâncias, seu load balance. Depois disso tudo criado, você pode criar um script em CloudFormation dessa infraestrutura e rodar ela numa outra região, para você replicar toda essa estrutura em uma outra região, por exemplo. Bom, então esses foram os principais serviços da AWS, os mais utilizados hoje pela maioria das empresas. E agora eu vou para a parte que todo mundo estava esperando, que é a parte prática. Eu vou mostrar alguns desses principais serviços e você vai ver como é fácil criar alguns ambientes muito complexos em apenas alguns minutos na nuvem da AWS. Esse é o dashboard da Amazon, onde estão todos os serviços que a Amazon disponibiliza. E aqui em cima, a gente escolhe a região que a gente vai trabalhar. Esse hands-on vai ser na região de São Paulo, eu vou fazer ele na região de São Paulo. E o serviço de EC2 é onde a gente vai criar as nossas instâncias, nossas máquinas virtuais. Vou criar então a minha primeira máquina virtual. Esse é o dashboard do EC2, onde ele mostra quantas máquinas a gente tem rodando, o par de chaves, os discos, os volumes. Então vamos criar a primeira máquina virtual, a primeira instância. Eu vou escolher uma imagem pré-definida da Amazon, já com o Linux da Amazon. Tem muitos outros sistemas operacionais, inclusive o Windows. Aqui você escolhe qual a imagem que você quer. Aqui você pode criar imagens, mas eu vou pegar uma imagem da Amazon padrão. Aqui é o tipo de instância, qual a configuração de CPU, memória. Eu vou usar essa T2 Micro mesmo, que é uma básica. Uma máquina com 1 GB de memória. Aqui a gente faz algumas outras configurações. Eu não criei nenhuma rede específica, vou usar a rede de default mesmo. E aqui alguns parâmetros que a gente pode colocar na hora que for inicializar a nossa instância. Aqui é para adicionar o storage, o tamanho
do disco que vai ter a nossa máquina virtual. Eu vou deixar um 8 GB mesmo. Aqui a gente coloca algumas tags, eu vou colocar uma tag de nome aqui, só para diferenciar a instância lá no dashboard. Vou usar web, que vai ser o nosso servidor web. Aqui a gente configura um grupo de segurança, ou a gente cria um novo, ou usa um já existente. Eu vou criar um grupo de segurança aqui com o nome de web, SG Web, Security Group Web. A descrição vai ser a mesma coisa. E aqui eu vou liberar para ele a porta SSH e a porta HTTP, que é a nossa aplicação, que é a porta 80, vindo de qualquer lugar. Aqui ele mostra tudo que a gente configurou. Se quiser fazer alguma alteração, vamos mandar criar. Aqui ele pede qual o par de chaves que vai utilizar. Eu já criei esse par de chaves antes. E vamos mandar criar a nossa instância. Vamos lá no dashboard para ver como está a criação da nossa instância. Ó, a nossa instância já está sendo criada. Ó, a instância já está rodando. Se a gente clicar aqui em cima dela, embaixo aparece alguns dados. Um deles é o IP público para a gente acessar essa instância. Eu vou copiar ele aqui. Vamos acessar a instância via SSH. Escolher a chave de segurança, que foi o par de chaves que a gente escolheu anteriormente. Eu vou pegar ele aqui na minha máquina, na minha chave privada. Essa imagem da Amazon, o usuário dela é EC2-user. Pronto, logamos na nossa instância. Se você olhar, ó, a nossa instância já está pingando para fora. A gente já está logado lá na instância na Amazon. Agora eu vou instalar nessa instância o Apache e o PHP, que é para a gente criar a nossa paginazinha web, o nosso servidor web. Instalar o Apache e o PHP é bem rápido. Eu vou criar lá dentro uma paginazinha bem simples. Essa página só vai mostrar o ID da instância. A página está criada, deixa eu acessar ela agora. Ó, essa foi a página que eu criei lá. O que ela mostra? Ela mostra o ID da instância. Aonde que está esse ID? Esse ID é esse número aqui, ó, que identifica cada instância que a gente criar, ela vai ser identificada por um ID. Então, é uma página que está mostrando aqui, ó, instância ID e o número do ID que a gente criou lá. Bom, então a gente já tem uma máquina acessando um servidor web. Super rápido, super simples. Em menos de 10 minutos a gente fez isso. Então agora eu vou criar uma imagem dessa máquina aqui. E vou criar uma outra máquina a partir dessa imagem. Então eu seleciono a instância, imagem, create imagem. Seleciono um nome para ela, isso aqui vai ser o nosso servidor web. Ela vai ter o mesmo tamanho de disco, tudo igual. Vou criar uma imagem então a partir daquela instância. Vamos aqui nas imagens. Ó, a nossa imagem está sendo criada. Está aqui como pendente. Pronto, ó, a nossa imagem está criada. Agora eu vou criar uma outra instância a partir dessa imagem. Então vamos lá em Launch Instance. E aqui eu vou selecionar minhas imagens. E vai aparecer aqui, ó, servidor web. Vou dar um Select. A configuração é a mesma. Eu vou criar essa segunda aqui na zona 1C. Para ela ficar em data centers diferentes, em zonas de disponibilidade diferentes. O storage é o mesmo. O nome eu vou deixar o mesmo também, web, porque é do mesmo grupo. Security Group, eu vou selecionar um Security Group que nós já criamos, que é o Security Group, o SG Web.
aqui para ele revisar todas as configurações, vamos mandar criar a instância. Vou usar o mesmo par de chaves. E a nossa instância está sendo criada. Ó, agora a nossa instância já está rodando, ela ainda está checando alguns status, mas a gente já deve conseguir acessar essa instância. Deixa eu copiar o IP dela. Então, ó, o ID dela é IEAAD3E3B. Deixa eu colar aqui o IP. E pronto, a nossa instância já está acessível. Então, se eu coloco o IP da instância, da segunda instância, ele aparece esse ID, e da primeira instância, esse outro ID. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um balanceador de carga, que a gente vai ter um endereço e ele vai alternar entre as duas instâncias, entre os dois servidores web. Vou criar esse balanceador de carga aqui ainda dentro do painel do EC2. Mais embaixo, a gente tem aqui a Load Balance. Create Load Balance. A nossa aplicação é na porta 80, então a gente deixa aqui o protocolo HTTP. Vou colocar um nome para o nosso Load Balance, vai ser LB Vídeos. Security Group, eu poderia criar um outro, eu vou utilizar o mesmo, que a gente já tem criado. O ideal seria criar um novo só com porta 80, porque esse aqui tem SSH também e a gente não necessita disso. Mas eu vou deixar o mesmo. Aqui, o que ele vai checar se está up lá, qual é a nossa página, é index.php. E aqui eu vou adicionar as instâncias. Quais as instâncias que fazem parte desse load balance? Vou selecionar essas duas instâncias, que são as duas que nós criamos. Alguma tag. Vou deixar sem nada. E vou criar. Agora ele está criando o nosso load balance. Nosso load balance está sendo criado. A gente já tem um endereço, a partir de agora a gente vai acessar através desse endereço aqui, ó. Eu já vou copiar esse endereço. Esperar a instância subir aqui um pouco. Então, ó, agora as nossas instâncias já estão no load balance com o status em service. Vou abrir agora o nosso load balance. Pronto. Peguei o endereço do load balance, coloquei aqui no Firefox. Se eu ficar atualizando, ó, você vai ver que ele vai alternar entre uma instância e outra. Eu fico atualizando a página, ele fica alternando, fica balanceando a carga entre uma instância e outra. Essa é a ideia do load balance. Você poderia ter várias instâncias nesse load balance, não apenas duas, poderia ter várias. E ele iria alternando essa carga conforme a requisição. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou atualizar essa nossa página. Como que eu faço isso? Vamos que se eu tivesse 10 instâncias dentro desse balanceador de carga, eu teria que acessar uma por uma para atualizar. Eu preciso atualizar o meu site, eu teria que acessar elas uma por uma? Não. Como que a gente atualiza isso? Com um serviço que é o Code Deploy. O que eu vou fazer? Eu vou alterar esse nosso script, essa nossa página. Eu tenho aqui o código dela, ó, ela está mostrando em vermelho. Deixa eu aumentar um pouco. Ó, ela está mostrando em vermelho, eu vou atualizar e fazer ele mostrar o ID em azul. Vou salvar. Isso aqui está dentro da minha máquina, esse código. O que eu vou fazer agora? Eu vou compactar. E vou mandar isso aqui lá para o S3, que é o serviço de armazenamento da Amazon. Vou mandar esse arquivo compactado para lá, que é para poder fazer o deploy dessa aplicação. Então deixei lá no S3.
Eu poderia fazer isso para o S3 através... Tem várias formas de ser feita. Eu vou utilizar aqui pelo navegador. O S3 tem CLI, que é muito utilizado. Por exemplo, se você quer fazer os backups, você utiliza scripts por CLI simples para fazer backups para o S3. Eu vou criar um bucket aqui dentro. Eu vou criar um novo bucket. Eu escolho a região que eu quero criar esse bucket. Vou criar ele em São Paulo. O nome vai ser servidor web série. Eu criei um bucket e vou jogar esse arquivo aqui para dentro. Então vou fazer um upload dele. Adicionar arquivo. Tá aqui, ó. Está feito. Se eu clicar no arquivo, em propriedades, ele vai me dar um link. Esse aqui é o link para esse arquivo. Então eu vou copiar esse endereço e vamos fazer um novo deploy. Pegar essa aplicação nova e jogar para todas as instâncias. Eu vou escolher um nome para esse meu conjunto de instâncias. Eu vou usar web, que é o nosso servidor web. E aqui ele quer saber se eu vou utilizar um grupo de autoscaling ou instâncias EC2. No caso, nós vamos usar instâncias EC2. Todas as instâncias que tiveram o nome de web. Pode ver que aqui ele já mostrou, ó, são 2 instâncias que têm o nome de web. Então eu vou criar essa aplicação. Agora eu vou fazer um novo deploy para ela. Deploy de uma nova versão. Ele vai escolher qual é a aplicação. Vai ser a aplicação que a gente criou, uma aplicação web. Esse grupo web. Eu posso pegar isso de um bucket S3 ou integrar com o GitHub. Aqui eu vou usar o S3. Aqui ele pergunta o destino, que foi aquele link lá, o local onde está a nossa nova versão. E eu vou mandar fazer um deploy. Aqui ele vai começar os passos. Eu vou abrir do lado aqui, ó, deixar menorzinho. Aqui é o nosso load balance, que está aqui o endereço. E ele vai começar a fazer o deploy dessa nossa nova aplicação. Então a ideia é que isso que está em vermelho fique em azul. Eu vou ficar atualizando a página. Ó, já ficou um em azul, já estão os 2 em azul. Já fez o deploy, como é uma coisa rápida, ele fez o deploy da nossa aplicação. E está no nosso load balance já todos os nossos servidores atualizados com a nova versão do nosso site. E aqui ele falou, ó, 2 deploys foi feitos com sucesso. As minhas 2 instâncias continuam rodando, não pararam, não precisou parar ela para fazer atualização, nem nada parecido. Simplesmente ele pegou a versão nova que eu criei e atualizou em todas as instâncias. Bom, então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou deletar essas minhas instâncias web, meu balanceador de carga, e vou recriar tudo com um simples código. Então agora eu vou deletar as nossas instâncias. Ó, o load balance ainda está funcionando. Eu vou começar deletando essa primeira instância aqui. Selecionar ela. Instância terminate. Ele vai começar a desligar. Você vai ver que ó, o load balance já não altera entre as instâncias, fica apenas numa, porque a outra instância não está mais rodando. Ele já começou a desligar ela. Então o load balance não manda mais tráfego para essa instância. Pode atualizar a página como for, que ele fica apenas numa. Então mesmo que desligue uma das nossas servidores, nosso serviço não cai. Eu já vou desligar a outra também, vou mandar terminar a outra, porque a ideia é excluir todas, excluir tudo que a gente criou. Está excluindo a nossa instância, está excluindo as 2. Ele demora um pouco, depois que ele exclui, ele ainda fica aqui com status de terminate por um período, ela não some do painel.
Eu vou excluir o load balance também. Ó, agora você vai ver que não vai mais carregar, ó, vai dar erro. O load balance não vai carregar mais nada, porque as duas instâncias a gente já desligou. Eu vou excluir o load balance, seleciona ele e dá um delete. Delete o load balance. Já foi também. Ó, já não carrega mais nada. E as nossas instâncias estão sendo excluídas, ó. Status terminate e a outra também. O que eu vou fazer agora? Eu vou recriar todo esse ambiente através de um código com o CloudFormation. Então agora a gente vai criar um stack. Vou pegar o endereço daquele template que já está no S3. Vou copiar. E vou jogar ele aqui, ó. Next. Vou dar um nome para o stack que eu vou criar. Eu vou colocar WebSerie, que é o nome do stack. Avançar. Uma tag. Eu vou colocar no name, eu vou colocar uma tag web. Next. Aqui é para a gente revisar as configurações. Create. Nesse momento ele vai começar a criar o nosso ambiente. Aqui em eventos vai aparecendo tudo que vai acontecendo durante a criação do nosso ambiente. Deixa eu ir atualizando. Ó, ele já começou a criar. Deixa eu abrir o nosso console do EC2. Ó, já tem duas instâncias rodando, o load balance ainda não. Se eu vier aqui nas instâncias, você vai ver que as instâncias já estão rodando. Ele já está criando essas instâncias. Ó, já criou o load balance. Deixa eu dar uma atualizar. Pronto, o nosso stack já está completo. Já criou todo aquele ambiente. Deixa eu pegar o endereço do load balance para mostrar para você. Ó, eu vou no load balance. Esse load balance ele criou agora. Então é outro endereço, né? Eu vou copiar esse endereço. Vou colar aqui no navegador. Ó, ele ainda não está acessível. Por quê? Porque as nossas instâncias ainda não subiram completamente. Ó. Elas ainda estão no status out of. Vamos no dashboard, vamos ver como está o status das instâncias. Ó, ela ainda está inicializando. Ó, agora o nosso as nossas instâncias já estão em service. Vamos ver se já carregou o nosso load balance. Ó, já subiu as nossas instâncias, eu vou atualizar e ele vai começar a mudar o ID, alternar entre as duas instâncias que foram criadas. Ó, é o ID 0633 e o ID 5133. Se a gente for lá no EC2, nas instâncias, estão lá as nossas duas instâncias, 0633 e 5133. O que esse script fez? Esse script simplesmente criou um load balance, criou duas instâncias, aqui ele está criando uma e aqui ele cria outra, e criou um security group, que foi o que eu tinha excluído anteriormente e pedi para ele recriar. Então, com esse script, a gente consegue colocar todos os recursos. Isso aqui é um script em JSON. Então, a gente consegue criar vários recursos na Amazon através de script. Então, depois que você tem a sua estrutura criada, você pode gerar um script da sua estrutura e, a partir daí, deletar toda a estrutura e rodar esse script de CloudFormation para recriar tudo isso. Em apenas alguns minutos está tudo recriado. Se você quiser excluir, ó, você vai ver que eu vou vir aqui, ó, seleciono o stack lá no CloudFormation, delete stack.
Eu vou mandar deletar e ele simplesmente vai excluir tudo o que a gente criou agora há pouco pelo CloudFormation. Tá? Começou a deletar já. Eu vou pegar o dashboard do EC2, você vai ver que vai começar a sumir. Ó. Já sumiram as instâncias, já sumiu o load balance, e daqui a pouco vai sumir um security groups. Ainda está com 4, ele já começou a deletar as instâncias. Se eu vier nas instâncias, você vai ver, ó, elas já estão sendo deletadas. Ó, já deletou o security group. Se eu atualizar aqui, ó, ele já deletou o nosso stack e apagou toda a estrutura que nós tínhamos criado. Então, com o CloudFormation é muito simples de você fazer um backup da sua estrutura e subir ela no momento que você quiser. Bom, eu espero sinceramente que eu tenha conseguido passar para você o que é a AWS e as oportunidades que o mercado de computação em nuvem está proporcionando para você, profissional de TI. E se você já entendeu que esse é o melhor momento para se especializar em uma das plataformas que mais cresce aí no mercado e quer aprender a trabalhar com a AWS, essa semana nós vamos abrir algumas vagas para a terceira turma do programa de especialização em AWS do Portal Cloud Treinamento. As inscrições vão ficar abertas até o dia 18 de setembro. Mas, sei lá, se você estiver assistindo essa palestra em alguma outra data, a gente abre as inscrições 1 ou 2 vezes ao ano. Bom, o programa de especialização em AWS é um programa 100% online e prático, onde eu vou guiar você em todos os passos para você aprender a criar e administrar estruturas complexas na nuvem da AWS. E ser capaz de ingressar no mercado de cloud e proporcionar resultados incríveis para o seu negócio, para os seus clientes ou para a empresa que você trabalha. Se você quiser saber como funciona o programa, aqui embaixo do vídeo, em algum lugar nessa tela, tem um link que você pode acessar e obter mais detalhes sobre o programa de especialização. Ou se as vagas já estiverem encerradas, você pode entrar na nossa lista de espera. Deixe seus dados ali e você vai entrar na nossa lista de espera para o próximo programa. Bom, então eu queria agradecer, muito obrigado e espero encontrar você no programa de especialização em AWS. Um abraço.